Vamos tentar chamar a Shirley por aqui. Oi, Welber, Rosana, tudo bem? Cleiton, vamos lá. Adriana, começando uma chuvinha aqui. Peraí. Conseguimos agora. Agora deu certo. O negócio é esse, a gente vai deixar o Instagram perturbar a gente, fazer a gente desistir. Eu estou chamando aqui alguns convidados. Ah, que ótimo. Só para marcar aqui. Vou preparando aqui. Já tem algumas pessoas aqui. Eriston, que é meu sócio. Ai, que bom. Que joia. Além do traço, que legal. Tá aqui a Adriana, que ela trabalha aí com organização aqui em Brasília. Tem uma turminha muito boa aqui. É uma boa opção se você quiser falar sobre organização um pouco para a sua audiência. A Adriana é uma fofa para conversar sobre isso. Ela tem para diversos segmentos, não só para residencial e tudo, eu acho que vale super a pena a gente divulgar essas possibilidades aí, né? É verdade. Fazer essas parcerias, né? É sempre muito bom, né? Bom, como eu fui convidada, né, para esse bate-papo, eu vou me apresentar, porque provavelmente vão aparecer mais convidados do seu lado, mas enfim, eu tentei divulgar também nos meus grupos que eu participo, né, aqui pelo Instagram também, né, e aí vou me apresentar e depois você se apresenta também para as pessoas que vão assistir a live depois, que a gente vai deixar disponível, né, vamos até ver o horário aqui que a gente começou, para as pessoas poderem também te conhecer, né? É bem interessante, isso é bem importante, né? Bom, meu nome é Ana Valéria Vale, eu sou formada em Engenharia Civil e Design de Interiores. Eu estou há bastante tempo no mercado, porque eu trabalhei sempre com engenharia civil, eu sou formada há 26 anos, e há uns 18 anos, mais ou menos, eu trabalho com interiores, né? Que eu fiz uma formação de design de interiores, para entender um pouco mais desse universo, né? Porque não adianta nada a gente achar que tem bom gosto e querer sair fazendo as coisas, né? E é muito importante isso, né? De você sempre buscar uma especialização, de estar sempre conhecendo e tudo, porque às vezes você se descobre num nicho que eu acho que vale super a pena, né? A gente está sempre investindo no que a gente gosta de fazer, na nossa carreira, né? No que a gente escolheu como, né, caminho para seguir, né? E acabou que a minha experiência em engenharia me trouxe uma segurança muito grande para poder projetar o que quisesse, né, digamos assim, projetar, sem medo da execução. Porque o que a gente vê com muita frequência são profissionais que eles não têm ideia da segunda parte, que é a execução, e acabam pensando em algumas soluções que não são práticas, não são viáveis de serem executadas realmente. Então, isso eu acho que você conhecer essa segunda parte, mesmo que você não venha a trabalhar com obra, é interessante você conhecer para você se posicionar. Né? Então, eu acho que isso sempre agrega valor. Então, eu fui trabalhando nessa área de reformas de interiores,
Trabalho mais com residencial, tenho alguns trabalhos com escritórios de pequeno porte, não assim, não chega a ser empresas e tudo, eu já fiz há um tempo atrás empresa, mas não é o meu foco, realmente a gente sai bastante. Tem profissionais especializados na área corporativa que se dão super bem com isso, então acho que eles são mais dinâmicos, né, no desenvolvimento do projeto, das ideias e tudo, assim como projetos comerciais, de lojas, né? Então, eu acho que é um nicho bem específico e é super interessante de você também se especializar. E um pouco também com clínicas médicas, mas também clínicas médicas, eu não trabalho com clínicas que envolvam de aprovação de projetos não Visa. Então, seria assim, eu trabalhar com digamos assim, a linha light da clínica, né? Porque realmente, assim, esses processos administrativos eu realmente procuro fugir, né? Aí, isso, a minha história, né? E a gente vai falar hoje sobre um nicho que eu tenho falado já há um tempinho e que é muito importante, né? Eu comecei a ver que realmente as pessoas pouco falavam, pouco evidenciavam, pouco cuidavam dessa parte. E é uma parte que, assim, a gente realmente precisa olhar, tá? A gente não pode realmente esquecer essa fase da vida, né? Assim como a gente faz muito projeto para a parte bebê, né? E recém-casados, né? E tudo, e passam um tempo assim, os idosos acabam que assim, as pessoas não se tocam quanto é importante também cuidar deles, porque eles precisam de cuidados bem específicos, né? Bom, deixa eu parar de falar aqui um pouquinho. Antes de você se apresentar, gente, é o seguinte, nós adoramos coraçõezinhos, tá? Qual que é a função desses coraçõezinhos que tem aí do lado, que você pode apertar, deixar o dedo lá, fluir e tudo mais? O Instagram, ele vai entender que vocês estão gostando, que é uma informação relevante. O que o Instagram vai fazer? Ele vai chamar mais pessoas para poder assistir a nossa live. Então, é bem legal. A gente adora coraçõezinhos, né, Shirley? A gente agradece. Com certeza. Fala aí um pouco de você, então. Assim, a gente hoje é um escritório, né, de arquitetura e construção. Eu sou formada em arquitetura, faço pós em iluminação, né, e master em arquitetura, e faço a parte de design também. Há um ano, faz 2 anos já de formada já, e há um ano atrás eu só trabalhava com a parte de interiores. Aí passando, eu peguei e montei um escritório e a gente resolveu passar o escritório para a construtora. Então, começar a ter parcerias, né, com arquitetos, com designers, engenheiros, para pegar as obras, né, deles também, fazer essa parceria. Aí trabalham Sim. eu, mais 2 sócios, que é o João Albertin e o Eriston, que está aí com a gente. Uhum. E aí a gente montou esse escritório para poder... porque hoje a gente trabalha tudo com parcerias, né? Se a gente não tiver parceria, sempre tem que estar junto, né? A gente tem que estar junto, um ajudando o outro. Então, aí Sim. a gente montou esse escritório, eu trabalhava só, e depois foi que a gente começou a fazer essa parceria e montamos a empresa. Um tempo, me formei e resolvi trabalhava com planejados, em loja de planejados. Né? Aí, depois de 7 anos que eu trabalhei com loja de planejado, resolvi montar meu escritório. Ai, que ótimo! E é uma parceria interessante, né? Porque é tão comum o cliente chegar querendo construir sem ter projeto, né? Sem ter projeto. Ou então ele tem um 3D achando que aquilo é projeto. Então, assim, nossa, aqui a gente realmente tem uma demanda que a gente não acredita mesmo, né? Enfim. Mas, né, vamos falar então sobre os nossos queridos idosos, né? Eu comecei a falar sobre
entender mais esse universo de idosos, porque eu comecei a ter, aleatoriamente, não foi nada assim de busca realmente, clientes que tinham uma demanda diferente, né? Que eram pessoas maduras ou que tinham alguma limitação de locomoção. Então, assim, a gente precisa dar um tratamento diferente, né? E ele começa diferente porque, principalmente, né? Ai, a Renata Lilian está aqui acompanhando a gente, ela é especialista em acessibilidade, é uma né, super parceira, uma querida e tudo, que também me socorre, né, a hora que eu preciso de alguma coisa específica, ela é maravilhosa. Então, é o seguinte, a gente qual que era a barreira principal qual que é a barreira principal que a gente lida? O idoso, ele tem certeza absoluta que ele não precisa de ajuda, que ele não precisa mudar nada, entendeu? E que tá do jeito que tá bom. A gente eles não gostam que é raro, né, ter um que goste que mexa na casa dele, né, nas coisas dele. Falou assim, gente, ele tem uma história, ele aquilo ali ele não quer perder. Então, a gente lidar com isso, realmente, assim, você tem que ser uma pessoa paciente, você tem que, eu falo assim, paciente, não é uma visita rápida, é uma visita que você tem que ir preparado para tomar um café, comer um bolinho e cativar, entendeu? E tudo, e saber receita e tal, depois que você vai conversar pelo que você foi lá para fazer. Fazer uma preparação. É isso mesmo, porque assim, ele precisa entender que você é amigo dele, né? Você é amiga dele. Minha amiga Kênia entrou agora. Ai, que ótimo. Preste bem atenção nessa live, que é para você cuidar muito bem da sua avó e fazer o quarto dela, viu? Ai, pois é. E assim, é importante o quê? Saber com o idoso, com a idosa, o que eles veem de necessidade. Porque é o seguinte, pra gente, digamos assim, eu que já lido com isso já há um certo tempo, para mim é fácil eu chegar numa residência e detectar todos os perigos que tem ali. Mas eu sou requisitada para uma visita, né, para uma consultoria técnica, para identificar os possíveis riscos de acidente, digamos assim, mas tem uma demanda principal, tá? Que essa demanda principal pode não ser o que eu vejo de pior, entendeu? Então, porque às vezes assim, bom, como que é seu dia a dia? Você me explica. Como que você acorda de manhã? O que você faz? O que você gosta de fazer? E tudo. O que está te impedindo? O que está dificultando de você circular no seu... Ó, Pedro aí falando. Pedro é um querido aqui que sempre acompanha a gente também. Ele é engenheiro. E assim, o que impede a gente o que impede de ter uma boa circulação? Qual é a dificuldade que ele vê e não a gente vê? Então a gente precisa identificar isso. E assim, as pessoas não vão com esse olhar, entendeu? As pessoas vão o quê? Poxa, o que eu tenho que ver tudo que Não, eu tenho que arrumar um monte de coisa. Aí eu falo assim, olha, o que é importante, entendeu, para você? Então, até fala assim, poxa, você imagina, assim, eu chegar na casa de um idoso, digamos assim, aí eu olho que tem um tapete, que a pontinha tá viradinha para cima. Gente, isso aí é mortal. Assim, é tombo na certa. Aí eu vou pegar e falar assim, não, nós vamos fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse tapete aqui. E ela vai falar assim, nossa, aí ela já vai me odiar. Entendeu? Porque eu não sei da história daquele tapete. Entendeu? Então, eu tive uma cliente, né, que ela teve um tapete que ela ganhou de uma pessoa especial que trouxe de não sei onde, não sei o quê. Então, poxa, tudo na casa dela tem história. A gente não pode chegar e falando isso. Entendeu? Então, assim, qual que foi a saída que eu encontrei para o tapete?
Então, como aquilo tinha um valor muito grande e aonde ele estava não podia ficar, então o que que nós fizemos? Nós transferimos o tapete de lugar. Nós tiramos do piso e a gente fixou ele na parede como se fosse uma tela. Entendeu? Então, de pegar e falar assim: nossa, mãe, esse tapete realmente é maravilhoso, é uma obra de arte. Ele está escondido aqui no chão, ninguém está vendo. Tem uma mesa que está tampando, tem um pedaço do sofá que está tampando e tudo. Vamos valorizar essa peça? Entendeu? Então, você pega e fala assim: gente, tem que tirar o tapete? Tem. Tem que tirar uma mesa? Tem. Mas você pega e fala assim: puxa vida, né? Como que eu vou fazer isso? Então, é muito da gente trabalhar realmente com valorizando a memória afetiva, como a Renata bem aqui falou. Isso é muito importante, entendeu? Então, assim, não dá para a gente chegar e querer arrumar tudo, né, com o nosso olhar, entendeu? De pegar e falar assim: poxa, é a mesma coisa. Você vai fazer um trabalho, né, na residência de uma pessoa que não seja idosa. E assim, tem certas coisas, quando não é um apartamento novo, ou a pessoa é a primeira residência, o que for e tal, é uma situação. Agora, quando você chega num lugar e que tem peças que as pessoas querem aproveitar. Por quê? Ah, eu comprei há pouco tempo. Sempre tem um motivo. Então, o que você tem que perguntar? Porque antes de você chegar e falar assim: nossa, mãe, pelo amor de Deus, isso aqui vai ter que sair, né? Uma peça que você acha, seu olhar horrorosa, que não vai combinar com nada, não sei o quê. E aquela peça, ela ganhou da mãe, que veio da avó, que não sei o quê e tudo mais. Como que você chega na casa da pessoa e fala: não, pelo amor de Deus. Tem gente que é assim, tá? Então, ali você já perdeu, já deixou de fechar contrato ali. É chegar assim, eu tenho um quarto, eu tô com um quarto aqui que tem um criado mudo de rodinha, né? De rodízio, né? E o rodízio não pode, tem que ser um criado mudo fixo. Então aí, vamos botar esse criado mudo aqui, ele tem rodízio, é bom. Exatamente, de pegar os que a gente está valorizando, né? E outra coisa, o idoso, ele participando de todo o processo, ele tem assim, ele de pegar e falar assim: não, o que você acha disso? O que você acha daquilo e tudo? Olha, eu pensei nisso daqui, que isso daqui vai, ou vai valorizar, ou vai ficar mais bonito e tudo mais, você vai ver mais. Porque dessa forma aqui ele está escondido, alguma coisa assim. Então, quando ele participa, ele se sente útil, né? Muito bem colocado aí também pela Renata, da gente criar novos usos realmente para as peças, tá, entendeu? Então é isso, da pessoa pegar e falar assim: não, tipo assim, ela não mexeu em nada aqui, ela sente que ela continua fazendo parte daquele ambiente, entendeu? Então ela sente que ela não perdeu nada, entendeu? Ela sente mais alegria de estar vendo as peças, né, colocadas de forma diferente, né? Então não é simples, a Belinha aí, a Belinha, nossa companheira. Minha parceira. Pois é. É igual a Marcela, né, da MP Studio falou. É difícil a gente mexer com isso. Então, a gente tem que ir o quê? Com muito tato, valorizando, te perguntando, entendeu? Eu falo assim: nossa, de você pegar e ver uma peça ali, eu falei assim: nossa, mãe do céu, essa peça aqui eu tinha na casa da minha tia, na casa da minha avó, gente, maravilhosa e tudo. Aí você pega e fala assim: nem que você não tenha tido. Então, você tem que ter meio que esse jogo de cintura, de pegar e falar assim: não, me conta a história dessa peça aqui. Porque na casa da minha avó tinha uma peça dessa e não sei o que, não sei o que. Então, é isso. Você tem assim que trabalhar todos. Mas é muito. Ficou Interessante mesmo, essa forma da gente trabalhar. Bom, mas vamos. Você quer colocar alguma coisa para a gente poder entrar já no nosso tema aqui? Não, de acordo com a gente for falando, eu vou comentar duas perguntas aqui que mandaram através direct, aí a gente vai conversando. Peraí. Deixa eu só ver aqui o negócio. Vamos lá.
Oi, Bom, Kiara, tudo bom? tem algumas coisas eu vou falar aqui que eu acho que são itens que são interessantes também da gente falar, porque vale não só para o quarto, mas também dos outros ambientes, entendeu? A gente tem que prestar atenção porque, assim, é, a gente pode detectar essas questões, tá? Mas às vezes, por exemplo, se for algum ambiente, alguma questão específica. Mas o que a gente também observar, eu acho que é importante, se você observou, detectou algum problema, eu acho que é importante você falar, né? A gente coloca aqui como uma parte muito, muito importante a questão dos pisos escorregadios, tá? Então, a gente realmente precisa tomar esse cuidado. Por quê? De você ver assim, aonde está o perigo maior, né? Então, isso é importante de ser analisado. é, o- Se essa for a questão e tudo, infelizmente, assim, há soluções para que você pegue e fale, mas eu não quero reforma, não quero quebradeira e tudo. Então, é o quê? Talvez sugerir um piso vinílico. O piso vinílico, ele é excelente para, né, para casa que tenham idosos, né? No caso de pisos, a gente trabalhar cores diferenciadas, tonalidades, contrastes e tudo para a pessoa entender que ela está mudando de ambiente também. Então, isso daí faz-se interessante, importante, tá? É, uma coisa também é o seguinte, se é uma casa de 2 andares e o idoso geralmente fica no segundo andar, então procurar levar o quarto dele para o andar térreo, que isso realmente vai facilitar a vida dele. Então, de você pegar e falar assim, eu tinha um escritório, ou tinha um quarto de empregada, ou alguma coisa assim, né? De você pensar assim, qual ambiente que você tem no seu andar térreo que poderia adaptar, né, de forma que ele ficasse, claro, confortável e tudo. A questão do vão de abertura das portas, é interessante de você analisar isso. Então, quando tem dois, né, no caso, são 2 andares, realmente isso vai fazer uma certa diferença, né? Uma outra questão que é importante da gente pensar é na questão da altura das camas, né? Hoje em dia, acabou ficando assim bem usual comprar camas do tipo box. E essas do tipo box, elas são muito altas. Então, é interessante que a pessoa esteja, né, numa altura que ela sente e procure ficar num ângulo de 90 graus, né, com a perna dela, que na hora que ele dobra, né, de ficar num ângulo de 90 graus, o máximo um pouquinho acima. Com isso, a gente não consegue, geralmente, com aqueles conjunto box, não consegue muito com aqueles colchões que tem aquela camada de pillow muito, muito grossa, muito alta. Então, é importante a escolha adequada da cama com o colchão, porque a gente tem que pensar nessa altura final, tá? Para que eles, assim, os pés dele estejam todo assim, né? Que o pé dele esteja todo no chão, que ele não fique pendurado, né? Para, como é que se diz? Para que ele tenha uma estabilidade, tanto para sentar quanto para levantar. Então, isso é Tem o bem apoio, né, dos importante, pés, né? tá? Uma outra questão, assim, algumas coisas acontecem assim, que a gente tem que ver qual que é a necessidade premente, digamos assim, né? O que eu tenho que ver, o que eu tenho que arrumar no primeiro momento. E algumas coisas, às vezes, acontece da gente necessitar de uma certa reforma, tá? No caso, assim, da parte da iluminação, tá? A iluminação, ela é muito importante porque a gente começa a trabalhar com uma temperatura de cor mais fria, né? De 4.000, 5.000, 6.000, assim, acima mesmo, porque 4.000 ela é considerada neutra. Então, a gente tem que trabalhar nessa, porque ele começa a ter uma alteração na sensibilidade ocular e tudo. Ele não enxerga com tanta facilidade e tudo. É alterada realmente a visão do idoso.
Então, a gente precisa ter uma iluminação difusa, para que fique aquela iluminação espalhada no ambiente, tá? Não fique efeitos de luz e sombra, que arquiteto, designer adora, eu também, tá? Adoro bastante. Mas a gente tem que pensar o seguinte, isso traz confusão mental para ele. Então, tem uns que tem problema de labirintite e tal, então acende, aí você fica com aqueles pontos de luz e sombra, aquilo causa uma certa confusão e realmente causa um desequilíbrio no andar dele. Então, é importante também. Adequando essa parte da iluminação, é importante você ter um interruptor ao lado da cama. Entendeu? Então, ele tem que ter um apoio de iluminação ao lado da cama. Por quê? Um ponto central é o quê? Ele entra no quarto, ele vai lá e deita, não tem como apagar a luz, né? Aí, se pensar o seguinte, ele entra no quarto, acende a luz, vai lá, acende um abajur, aí volta lá na porta do quarto, apaga a luz, aí vai, tudo se ajeita, vai e apaga o abajur. Aí, à noite, às vezes acorda com vontade, preciso de um banheiro rápido e tudo mais. Até achar onde está o interruptor do abajur. Aí o abajur tem fio. Aí o fio pode estar ali do lado do óculos, embola, cai o abajur no chão. Gente, então a gente tem que pensar realmente nessa questão que pode acontecer, com certeza, sem dúvida alguma, isso pode acontecer, né? E no caso, assim, voltando, né, falando um pouco a questão do abajur, de embolar com fio, o fio ele pode ser muito grande, que às vezes embola mesmo com o pé do idoso. Então, isso é muito importante. Então, o que você vai pegar e vai fazer hoje? Talvez colocar uma luzinha de apoio àquela... Tipo assim, eu não tenho como botar um interruptor do lado da cama, eu não tenho como fazer obra para fazer isso, tudo. Então, de você comprar uma luzinha que você pluga numa tomada, que não fica aquela luz direta no olho dele, que ele fique de uma forma assim direta, mas que dá uma certa luminosidade no quarto. Ou então, dele dormir com a porta aberta, acender a luz do corredor, para que essa luminosidade entre, para que ele tenha uma segurança, né, uma tranquilidade de ir até o banheiro. Então, essa questão da iluminação é muito importante, tá? Dependendo, assim, do tipo de pessoa também, a gente pode instalar uma barra de apoio ao lado da cama, para que aquela barra de apoio, ela serva realmente de apoio para ele levantar, porque às vezes ele tem dificuldade. Então, algumas pessoas têm uma bengala, a bengala ajuda pra caramba. Só que é o seguinte, a bengala caiu no chão, a bengala tá longe, tá? E aí, como é que você faz? Tá? Então, você tem que pensar nessa questão mesmo de trazer o quê? Praticidade, segurança, entendeu? Essa tranquilidade que a gente realmente precisa, né? Sem dúvida alguma, né? O Marcos está falando aqui de arandela na cabeceira da cama. É muito bom porque tem modelos de arandelas que eles têm um interruptor na própria peça. Então, é interessante porque aí você vai, né, ali mesmo, você liga e desliga, ele sabe que está ali do lado da cama, então facilita bastante também. É uma questão também que eu gosto bastante de trabalhar, né? Falando um pouco a questão, assim, que eu até falei, a questão dos contrastes, de piso e tudo, é interessante de você trabalhar contrastes de cores entre parede e piso, para que ele entenda, assim, na hora que ele, digamos assim, ele se levantou, ele está andando pelo ambiente, dele entender o que é piso, o que é parede. Porque você imagina, por exemplo, né, que é comum a gente ver nos projetos, que eu também gosto, de você pegar e colocar um piso que é mais escuro, fazer uma determinada parte da parede que é escuro, subir para o teto. Ou então de você subir a mesma cor da parede, que está na parede, você colocar no teto. Entendeu? Então, isso causa uma confusão, né, mental dele se perdendo. Tipo assim, né? Onde que é teto, onde que é piso, onde que é isso, onde que é aquilo. Então, isso ajuda bastante, né? Ele tem que o Marcos, que está aqui nos acompanhando. Uma identificação espacial, né, Valéria?
E ele né, bem entendido nessa parte de iluminação. E ele colocou, né? Lembrou que também tem uns modelos de luminárias, né, de arandelas flexíveis em um dimmer. São excelentes, porque assim, você tem aquele dimmer para você controlar a luz que é noturna, de você ter aquele ponto de apoio, ou então de você ter aquela luz para leitura, que você precisa de uma luminosidade maior, né? Então, é interessante também a gente pensar o que tem no mercado que vai trazer esse conforto e segurança. Porque a gente vê que muita coisa, assim, é conforto e segurança. Estão os dois, assim, ó, coladinhos, né? Outra coisa também em relação aos armários, né? A gente via que tinha muito armário com porta de abrir. E o que acontece? Ele vai se apoiar na porta do armário. A porta vai fechar e ele vai cair, tá? Inclusive, assim, a minha avó, ela já é falecida, já tem um tempinho, e ela teve um acidente, né, doméstico com a porta do quarto dela, foi porta de armário. Mas o que? Ela entrando no quarto dela, ela perdeu o equilíbrio e ela foi se apoiar na porta. A porta abriu, fechou, e ela foi e caiu. E ela sofreu um acidente que, infelizmente, deixou ela mobilizada para o resto da vida dela. Então, ela passou anos saudável, mas que impedia dela andar em função desse acidente. Então, assim, acontece mesmo. Então, de você, assim, realmente ter cuidado, assim, os acidentes, eles partem de diversas formas diferentes. No caso dela, foi uma fatalidade, mas a questão de armário, nem pensar. E outra coisa que faz muita diferença também, as portas de correr. As portas de correr, elas precisam ter freio, tá? Porque assim como crianças, elas vão, fecham a porta e prende o dedo, os idosos também é a mesma coisa. Então, a partir do momento que ele não precisa carregar a porta para fechar, ela só empurra, então o próprio freio, ela deixa a porta segura, né? E para você abrir, você tem que, tipo, puxar ela um pouquinho. Então, isso traz uma certa, um certo conforto, né, de você utilizar e, com certeza, a questão da segurança, tá? Tem um que tá assim, oh meu Deus, é tanta coisa e tudo mais. Pois é, são vários detalhes que, assim, as pessoas não se tocam realmente, né? É muito... E você pegar e falar assim, nossa, aquele armário. Gente, quanto a vovó tem aquele armário antigo, né? Que tem aquelas molduras todas, entendeu? Então, enfim, mas é o que a gente precisa de ver o que é importante para eles, né? E até entra um pouco até a parte da organização, que a Adriana está aqui até para falar, né, para confirmar isso, né? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que deixar o que eles acessam mais à mão. Então, na organização do armário, é importante você pensar nisso também. Não adianta, assim, por exemplo, tem gavetas, prateleiras lá embaixo. Então, é difícil para ele acessar lá embaixo. Então, é importante o quê? Vamos colocar o que ele precisa mais, que eles precisam mais na primeira e na segunda gaveta. Lá de baixo, as duas ou as três de baixo, não sei, vamos deixar com coisas que usa menos. Então, até nessa organização é interessante. Você pegar e falar assim, puxa vida, eu tenho que comprar um armário novo. Não, organiza, tá? Ajusta, o que usa com mais frequência e tudo. Então, é de deixar realmente isso, né? Bom, deixa eu agradecer aqui mais algumas pessoas que estão chegando. Tem a Carol, né? A Carol, minha amiga. Tem a M. Carol Bravo aqui também. Tem a Amanda Marques, que eu também sigo, a Amanda. Tem conteúdos super interessantes de consultoria online, né? E a Adriana aqui falando mais, né, uma coisinha, né, da parte de organização, né? E é isso mesmo que a Renata está falando, é a questão do alcance manual. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que adaptar. Adaptar também o quê? A estatura da pessoa, né? Ou então, as limitações dela.
porque pode ser que ela tenha algum tipo de limitação, essa pessoa. Então, é importante também da gente ver, tá? O que é importante também é a gente ter cuidado, né? Da mesma forma que a gente falou do tapetinho lá na sala, né? A questão do tapete, né? Não é para usar tapete no quarto de forma alguma. Então, a gente pega e vê o seguinte, isso com certeza ele vai escorregar, tá? Então, outra coisa em relação a piso, que tem algumas pessoas aqui também em Brasília, a gente vê bastante ainda apartamentos com madeira, taco, tábua corrida, então eles inseram e aquilo ali, gente, fica muito escorregadio, é muito perigoso, então é importante também. Ai, obrigada, viu, Amanda, aí pela força. Tiago aqui também acabou de entrar, o Ricardo, vamos lá, são assuntos importantes para a gente estar falando por aqui, né? Então, tem que ter esse cuidado. Você pegar e falar assim, nossa, um piso encerado é lindo, maravilhoso. É maravilhoso, só que é um perigo, tá? Então, é importante também de ver isso. E a questão dos calçados, né? Uma que é o seguinte, tem as senhorinhas que adoram usar um saltinho. Então, já tem que começar a repensar sobre essa questão do saltinho, né? Existem hoje várias opções de calçados que são bem bonitinhos, para que a gente possa... como é que fala? Para as que são mais vaidosas, né, e tudo. Então, de ver o seguinte, de pouco a pouco, para ir diminuindo, até ficar realmente com um sapato sem salto. Isso é bem importante. E outras, o seguinte, eles têm sapato, chinelinho, sei lá o que, para andar em casa. Durante o dia, à noite, depois do banho, eu vou ali no quintal, tenho que colocar o sapato, não sei o quê. Aí fica aquele monte de sapato no quarto. Então, isso também é perigoso, por quê? Às vezes ele esquece que o sapato tá ali. Às vezes ele acha que colocou o sapato no cantinho e o sapato não ficou tão no cantinho assim. Então, o que ele faz? Ele vai e tropeça. Então, assim, é importante de pegar e falar assim, não é para ele deixar o sapato solto pelo quarto, solto por onde ele vai andar. Porque uma hora ele vai se distrair e não vai lembrar desse detalhe, né? Eles têm, né, hábito também, alguns, de usar meia. Né? Então, é pegar e falar assim, da mesma forma que existe meia antiderrapante para criança, tem para adulto também. Então, de pegar e falar assim, ele gosta de andar de meia, tá frio aí na sua cidade, ou se ele realmente é friorento, às vezes a pessoa é mais friorenta, tem frio no pé e tudo. Eu, pelo menos, quando eu vou dormir, meu pé tá frio, eu enrolo na coberta e tudo, não resolve. Enquanto eu não coloco uma meia, eu não consigo dormir, é incrível. Então, assim, né, eu acho que tem outras pessoas que tem também, você travou um pouquinho e voltou. Então, assim, é importante você pegar e falar assim, bom, ele tem... Boa tarde, Litelton, que bom que você está aqui com a gente. Então, assim, é importante o quê? Tem hábito de usar meia. Compra meia antiderrapante. Tem vários modelos bonitinhos e tudo, fofinhos e tal, que eles vão ficar lindos, entendeu? As senhorinhas vaidosas também vão adorar de colocar aquelas meias todas coloridinhas e tudo, então é importante. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode adaptar, sim, ao que eles têm, tá? E da gente pegar, trabalhar nessa questão da organização dos espaços para que a gente entenda, né? Como a gente conversou desde o início, a gente tem que entender as necessidades do nosso cliente, tá? Então, de ver como que é o dia a dia dele, como que é a noite também, pra gente pegar e falar assim, poxa, às vezes eu preciso colocar um sensor de presença. Entendeu? Então, assim, existe sensor de presença que é aquele, você não, poxa, eu não quero fazer reforma e tudo. Não, vamos buscar soluções. Às vezes você precisa colocar um sensor de presença no banheiro, entendeu? Então, assim, é de ver como que é o dia a dia dessa pessoa, para que a gente possa levar a essas soluções que sejam adequadas, né? E, assim, sempre aproveitando o máximo do que eles têm,
valorizando a história deles e tudo, e sempre fazer visitas com o tempo, como eu falei no início. Tem o café, tem o bolinho, tem o pão de queijo, entendeu? Então, assim, eu tenho uma cliente que ela, nossa, eu vou lá, assim, às vezes teve uma vez que eu saí de lá com um bolo, que ela fez um bolo inteiro para mim, para eu levar para casa para lanche. Então, assim, é canjica, eu chego lá, tem uma mesa posta, eu falo assim, gente, como é que eu vou naquela visita rapidinho? Tudo mais? Não, não dá. Não dá, porque assim, a gente tem que. Sabe, são pessoas super carinhosas, a gente cria um vínculo muito, A, Ca- muito especial, a, sabe? Car... Eles gostam demais. a Então Carol tem uma falou pessoa aqui. que. Shirley e Ana, parabéns pela iniciativa da live. Vocês deram uma boa opção para os idosos. Nesse período de pandemia, a organização dos armários, já que estamos em período de restrições de obras. Obrigada, Carol. Pois é, pois é. Tem várias coisas, né? Aqui tudo. Deixa eu Tem ver também aqui. a poltrona, né? Que você pode adaptar a poltrona e colocar o Sim, objeto da revista, né, Ana? sim, sim, sim. E assim, o Litelto aqui está perguntando aqui para a gente, né, se há possibilidade da gente fazer esse trabalho online. Sim, sem dúvida alguma. Entendeu? Porque assim, pode ser de uma outra cidade, né? Ou mesmo daqui que tenha alguma restrição, entendeu? Apesar de que, assim, eu não estou em nenhum grupo, eu não vivo com ninguém de grupo de risco e não sou também uma pessoa de grupo de risco. Graças a Deus. Então, assim, eu tenho possibilidade, com todo cuidado, de fazer uma visita presencial. Mas uma visita, fazer esse trabalho online é super possível de fazer. Entendeu? Então, tendo uma pessoa para passar as informações, de fazer vídeo e tudo, com certeza, a gente consegue. Entendeu? Então, assim, essa questão das barras. Às vezes a pessoa falou assim, vou botar barra de apoio só no banheiro. Não. Você pode botar no corredor. Às vezes tem um corredor comprido que a pessoa, sabe, não demora para ir porque ela se cansa. Entendeu? Então, assim, o meu pai, eu trouxe, eu vejo também para o meu pai. Meu pai andava no corredor, ele andava um pedaço, parava. Aí, né, descansava, aí andava mais um outro pedacinho e tudo. Então, ele era ajudado pela bengala. Mas, tem pessoas que não gostam de usar bengala, né? Então, ou que não tem a necessidade de usar um andador e tudo. Então, assim, o que é interessante? Poxa, qual é o lado que é o principal para você? É o lado direito ou é o lado esquerdo? Por onde que você passa? Então, nós vamos instalar. Vamos ver qual que é a altura. Que a gente pega e fala assim, existe uma altura padrão para barras de apoio? Existe. Só que eu tenho que adaptar a estatura da pessoa que vai usar, né? Então, assim, uma coisa é eu colocar uma altura padrão no espaço público. E outra é eu colocar, né, fazer uma instalação de uma barra de apoio para uma pessoa específica utilizar. Então, ela realmente tem que atender, tá? Adriana, paciência e tempo disponível, é isso mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui. O Itel. O Nitelto falou, ó, tenho pais idosos, sempre achei que em casa eles estavam protegidos, mas agora vejo que não muito, verdade. Exatamente, porque ele pega e fala assim, gente, deixa os idosos em casa que eles estão seguros. Eu falo assim, olha, eles estão seguros de não, de diminuir o contato com outras pessoas, mas em casa, para vocês terem uma ideia, 70% do número de hospitalizações são causadas por acidentes domésticos. A gente tem um índice muito alto. Então, de pegar e falar assim, eles estão seguros dentro de casa? Olhando por esse lado de acidentes domésticos, não, de forma alguma. Tá? Porque, como eu falei, as pessoas se acostumam. E outra, você imagina, você vive com seus pais. Aí né, você conhece aquela casa daquele jeito desde quando você era menor, pequena e tudo. Aí você vai, casa, ou então muda para um outro lugar e tudo continua frequentando aquela casa. Então, quer dizer, a sua memória, ela não consegue detectar esses possíveis riscos de acidente, não consegue. Entendeu? Então, a partir do momento que você pega e fala assim, nossa, mas sempre foi assim, nunca teve problema. É assim que todo mundo acha, entendeu? Então, realmente,
né? Como a Carol aqui tá falando. Deixar o Deixar o idoso idoso mais mais autônomo autônomo. possível, com segurança. Essa é a ideia. É. Essa é a ideia. Então, assim, eu tive uma cliente que ela tinha cuidadora 24 horas por dia. Mas ela não abria mão de tomar banho sozinha. Só que o banheiro que eu fui reformar, ela já tinha caído 3 vezes, da última vez ela quebrou o fêmur. Porque o banheiro realmente era muito, muito, muito problemático. Então, assim, você pegar e falar assim, puxa vida, é uma necessidade. Você pegar e falar assim, e ela não queria fazer a reforma do banheiro. Não, mas o meu banheiro tá ótimo e tudo. Eu falei assim, não, eu concordo que o seu banheiro tá ótimo, né? Que isso, aquilo, não sei o quê. O que você gosta mais do seu banheiro? Fui conversando e tal. Aí eu falei assim, faz o seguinte, você poderia me mostrar seu banheiro? Aí, quando a gente foi ver e tudo, aí eu fui pegando, falando assim, olha, a senhora lembra que a senhora já caiu aqui nesse pedacinho? Por que a senhora caiu? É por causa disso, 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 disso. Não, eu fui mostrando algumas coisas para ela poder o quê? Entender. Entendeu? Tipo assim, você quer continuar tomando banho sozinha, sem deixar ninguém preocupado, tomar banho com segurança, tranquilidade, tudo. Então, a gente precisaria fazer algumas adaptações no seu banheiro. E com isso, pronto, vai ficar todo mundo tranquilo. Você vai tomar seu banho tranquilo, a sua cuidadora vai ficar tranquila, a sua filha vai ficar tranquila, pronto. A gente resolve a questão. Então, mas assim, é como eu disse, eles têm a certeza que não precisam de ajuda. E Não não precisa precisa, mudar né? nada. É verdade. Ai, Ô, ai. Valéria, eu tenho aqui duas perguntinhas do pessoal que mandou um direct referente Ai, ótimo. Então, vamos lá. é, A gente tem um a, tempinho aí. a cor, ela tem que ser clara, mas nas laterais pode botar alguma cor escura, uma cor quente, eu acho, né? Que eles querem, estão Na perguntando. verdade, assim, não que tenha que ser clara. O que a gente tem que analisar é o seguinte: se o piso for muito claro, a gente tem que criar um elemento que mostre para ele que o piso acabou, porque senão você imagina um piso que ele é um porcelanato begezinho, daquele bem, né, vou dizer comum, daquela linha básica de porcelanato bege. Se sobe a parede num tom sobre tom bege, ele não tem ideia quando ele está assim. Você imagina assim, ele está entrando no quarto. Ele olhando para o fundo e a parede é tão clara quanto o piso, ele não tem ideia onde que acaba o piso. Ele perde essa noção de espaço, essa noção espacial. Então, assim, não é que você não pode trabalhar cor no ambiente. Você pode trabalhar sim. Inclusive, é interessante de você entender quais são as cores que a pessoa gosta. Para que a gente coloque um pouco de cor, para que a pessoa sinta um ambiente acolhedor, que sinta assim, nossa, mãe, estou gostando mais do meu quarto assim, tudo, porque a cor, ela realmente ela tem possui um fator, né, determinante na emoção, né, no lado emotivo da pessoa. É, a Carol falou Né? que E criar outra, ele contraste, pega é e fala verdade. assim, né? Tem uma linha de off-white, você pegar e falar, eu gosto de vermelho, eu gosto de amarelo e tudo, não, você vai colocar o vermelho de criança, né? As cores primárias, não é isso. Então, existem tonalidades suaves que você pode estar trabalhando com isso para que ajude, né? O Edson Tá perguntando aqui sobre as e as cortinas. cortinas? Eu ia até falar sobre as cortinas, eu acabei de esquecer. As cortinas pode ser um problema, sim. Ele, às vezes, se ele estiver no caminho, né, da pessoa para ir numa cama, para ir num armário e tudo mais, é importante de ver se essa cortina ela não está indo até o chão e que ele possa vir a tropeçar. Tá? Então, é de pensar o seguinte, onde que eu vou fazer, onde que eu vou colocar o sentido de abertura da cortina. Então, isso é importante também, né, da pessoa, porque pode ser que ela vinha a desequilibrar, segurar na cortina e a cortina não segura ele. Então, é importante também ter bastante cuidado. Nós temos aqui a Camila, arquiteta aqui de Brasília, minha amiga também está passeando por aqui. Qual foi a outra pergunta? Foi. O Marcos agora colocou. Vai lá, Marcos. Eu que agradeço aí o carinho da sua presença aí, tá bom? Boa reunião para você. Ô, Ana, outra pergunta o blackout
blackout é bom para a área de idosos? Uma pessoa perguntou aqui no direct. Olha, é importante de ver o seguinte, se ele tem hábito de dormir num quarto mais escuro e ele, né, o blackout ele tem tem uns que deixam escuro quase 100%, outros 70%, 60% e tudo. Talvez seja interessante de não deixar ele tão escuro, tá? Mas deixar com dele entender que é o horário dele dormir e o horário dele acordar. Isso, assim, ajuda bastante, né, como é que eu vou te falar? Dele se localizar, né, digamos assim, de pegar e falar assim, não, já tá clareando, dele ver que o quarto tá ficando um pouco mais claro, entendeu? Mas, assim, tudo é uma questão, não é uma questão determinante, tem que ser assim ou tem que ser assado. O importante é ele pegar e entender que será que ele pode. Será que é importante para ele dormir dessa forma? Porque tem uns que gostam de dormir muito no escuro. Então, eu acho que tem que ser analisado mesmo. Tá bom? Alguém, uma pergunta aí que vocês queiram fazer? E também tem o seguinte, eu me coloco aqui à disposição, tá? Aqui a Priscila Almeida entrou também, Eduardo Salles, o Júnior aqui entrou, deixa eu ver mais quem. Decorações Pampulha, nossa, que legal. Agradeço a presença de todo mundo que passou por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a cuidados com idosos, eu sou super disponível, me envie uma mensagem por direct. Quem sabe, né, a sua dúvida pode virar uma live para poder explicar um pouquinho mais sobre o assunto. É um assunto que eu gosto bastante de falar, é um trabalho também que eu faço. E no caso, como é que eu posso ajudar as pessoas, né? Que o Litel daqui está perguntando. Como eu acabei de dizer, pode me enviar eu acho que assim, a mensagem, assim, a forma mais direta da gente se falar é através do direct. Então, qualquer coisa que precisar, me envie uma mensagem por direct, eu entro em contato, aí eu vou entender qual que é a sua necessidade. A gente, se for de outra cidade, a gente marca uma chamada de vídeo para a gente poder conversar melhor e tudo, e a gente resolver essa questão o mais breve possível. Porque a gente está num momento que a gente não sabe quanto tempo que vai durar ainda esse isolamento, né? Então, é importante, sim, que a gente leve conforto, segurança, né, para os idosos. Então, pode enviar mensagem por direct, qualquer coisa, no meu link, na minha bio, também tem um canal direto para falar comigo pelo WhatsApp. Mas, assim, o mais fácil que tem é você... O que você achar mais fácil, né? Pode ser por direct, pode ser pelo WhatsApp, pode me ligar também, tem meu telefone lá. Eu estou, assim, totalmente à disposição. Vai ser um prazer ajudar aí para quem, para quem precisar. Aí tá aí, tem a Andresa, Organizale, Júlio, né, a Kênia, né, que já tinha entrado. Nossa, tá ótimo. A gente teve uma presença muito boa aí. Né? Espero da gente estar conversando sobre outros assuntos também. Né? A gente vai, né? Volta e meia a gente vai estar aí se encontrando, não é mesmo? É mesmo. Obrigada, eu vou Valéria. aproveitar e tirar um print. Peraí, aguenta aí um pouquinho. Vamos lá, tem que registrar. Tá pronto? Peraí. Aí, foi. Então tá bom. Obrigada aí, viu, Chile? Eu vou deixar essa live salva. Aí você avisa lá nos seus stories que vai ficar salvo e tudo. E qualquer dúvida, estamos aí, não é mesmo? Tá certo. Obrigada, Ana. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí. Tô deixando salva, tá?
Obrigada aí por tudo, gente. Tchau, tchau.